Opa! O Gabriel Borba, ele fala assim, o meu primo pediu pra perguntar se pornografia realmente é tão nociva para o cérebro. Um primo perguntou. Posso comentar? É sempre um primo, né? Então, a pornografia, ela tem vários pontos aí, né? Dá pra gente discutir do ponto de vista ideológico a questão da objetificação da mulher, acho que esse é um ponto que talvez não tenha a ver com a pergunta dele. Agora, o grande e principal ponto da pornografia é você habituar, associar prazer sexual com coisas que uma mulher típica não quer fazer e não vai fazer, né? Porque a pornografia ela é 98%, 99% focada no prazer do homem, não no prazer da mulher, né? Tem uma outra empresa, né, da indústria pornográfica que é dirigida por mulheres, que faz pornografia mais voltada por mulheres, e eu só entendo disso porque eu estudei um pouco, tá? E... Com certeza. Pô, eu tava tentando manter uma seriedade, porque você me atrapalhou. E aí, cara, o que acontece? Você começa a criar expectativas irreais, eventualmente de atividades irreais, de posições, de feitos e de tipos de relações sexuais, cara, que no dia a dia não rola, entendeu? No dia a dia. É que nem, sei lá... Eu lembro quando eu era criança, eu assisti um filme do Van Damme que o oponente dele treinava os chutes chutando um pilar de cimento, né? Cara, quando eu tinha lá meus 9 anos, cara, eu achava que dava pra você treinar chutando pilar, entendeu? Então, agora você imagina, você desde o, sei lá, 11, 12, 13 anos, que começa a florescer a sua sexualidade, começa a se masturbar, etc., você vai criando ali um padrão de, bom, sexo é isso aqui, né? E aí você vai pra uma relação com uma mulher que não é uma atriz pornô e o sexo não é assim, né? O sexo depende do que os dois querem, depende de N fatores que não é aquilo que você encontra na pornografia. E aí daria pra gente olhar pra pornografia mais ou menos do mesmo jeito que a gente olhou pra redes sociais, no sentido de, tá, uma coisa é você ter ali um prazer sexual com pornografia de vez em quando, etc. Outra coisa é o quanto que isso é escapismo, o quanto disso você faz em intensidade, em frequência. E existe um comportamento, isso já está bem documentado em pesquisa, que geralmente quem consome muita pornografia, por estar sempre sendo estimulado, geralmente começa a procurar cada vez coisas mais hardcore. Mais hardcore, essa é a palavra. Então, começa a ter uma derivação aqui que agora vai ficando cada vez mais hardcore, mais intenso, talvez mais bizarro. E aí você chega num ponto, cara, que uma transa legal, tipo, é zero interessante. Uhum. Quer comentar mais, Igor? E aí o cara abre 30 abas de internet procurando a cena perfeita até chegar o momento, né, cara? E aí gera um mecanismo que a gente não falou tanto aqui, né, que é de habituação. Habituação, né? Você olha o mesmo efeito em relação ao uso de telas para jogos, para internet, para redes sociais, que é, eu vejo o adolescente, ele abre uma revista pornográfica e fala, caraca, nunca viu, né? Nunca abriu, putz, grilo, que é isso? O cara já tá ali ativo. Com o tempo, desenvolvendo realmente um problema com pornografia, cara, você olha aquilo ali e fala assim, beleza, isso aí não gera nenhum tipo de estímulo pra mim. Aí você passa pra outras cenas, como o Jean bem falou, vai evoluindo até chegar, pronto, aqui é o ângulo perfeito dessa forma, abrir várias abas e agora vai, e cara, isso pra mim é uma baita pobreza de felicidade, né, cara? Isso não traz pra pessoa realmente uma alegria. A gente tem um assunto da sexualidade como algo muito plural em psicologia, mas eu não vejo a pornografia como um campo de enriquecimento, né? A gente tem outras coisas que podem trazer enriquecimento pro casal, pra própria pessoa. Não tô dizendo que é algo proibido, né? Não é essa a visão, mas tem outros pontos mais interessantes que são mais edificantes, né? Bem mais. Fala, Kratos. O Gabriel Oliveira, ele fala assim, trabalho com pessoas que têm TDAH e sinto que elas sempre acabam desorganizando minha agenda por conta de não serem objetivas e mudarem de ideia constantemente. Existe uma maneira de conseguir amenizar isso? Cara, então, vamos lá. Eu já passei um bom tempo da minha vida colocando na cabeça que eu tinha TDAH.
Daí, eu fui para uma neuro, que ela falou, eu tenho TDAH. Ela falou, você tem TDAH, Igor, mas você não é um TDAH que tem medicação. Daí, recentemente, fui para uma psiquiatra, ela falou, não acho que você tem TDAH, mas a gente vai avaliar isso na segunda consulta para ver se é TDAH realmente. Eu acho que é uma outra coisa. Daí, eu não sei se eu tenho ou não TDAH, mas o TDAH, quando ele é bem diagnosticado e ele utiliza os medicamentos corretos, que normalmente são ou os metilfenidatos, ou a lisdexanfetamina, ou a tomoxetina, eles têm um bom resultado junto à terapia cognitivo-comportamental, né? Então, quando você fala, eu tenho colegas de trabalho que são TDAH e eles são desorganizados, eu acho, cara, que o TDAH, quando ele tem um bom tratamento e ele aproveita os seus traços, né, o seu funcionamento neuroatípico para ser criativo, para ser mais proativo, são pessoas assim maravilhosas para trabalhar em conjunto. Então, eu diria que são diamantes que precisam ser lapidados mais que outra coisa, né? Então, assim, é aquela questão. Tendo a direção correta, vai funcionar super bem. E aí a outra coisa, será que essa pessoa que mandou o comentário pode também ser uma pessoa mais ansiosa, mais organizada, que busca um pouco mais de padrões, incomoda por ver no outro uma diferença? É uma interrogaçãozinha também que a gente deixa, né? E complementando aí, Kratos, tem uma coisa que... Cara, a gente tem que lembrar de uma coisa. Dificuldade de atenção não é TDAH. Impulsividade não é TDAH. Pra gente falar em TDAH, tem um conjunto de coisas para você poder dizer que é. Primeira coisa é, você precisa ter um conjunto de características. Igual tristeza não é depressão, igual checar ali se eu realmente desliguei o fogão não é transtorno obsessivo compulsivo, ter dificuldade de prestar atenção não é TDAH. Você precisa ter lá um grande conjunto de características. Essa é a primeira coisa. Que envolve, né, desatenção, distração, perder objetos, impulsividade, hiperatividade, etc. Você precisa ter vários desses co-ocorrendo. Eles precisam estar juntos. Outra coisa, esses comportamentos, pensamentos, emoções, todas essas coisas que estão ocorrendo juntas, precisam ter começado na infância. Não existe eu ter 30 anos de idade e passar a ter TDAH. Né? Eu posso ter 30 anos de idade e passar a ter depressão. Isso não existe no TDAH, porque o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento. É possível, claro, uma pessoa de 50 anos de idade receber um diagnóstico de TDAH aos 50 anos de idade, porque se investigou o funcionamento dele quando ele tinha lá 6. Tudo bem, mas aquelas características têm que ter começado antes. Além disso, todos essas características e seus respectivos prejuízos têm que acontecer em pelo menos 2 contextos diferentes. Né? Eu só tenho TDAH na escola. Cara, isso não é TDAH. Isso é professor ruim. Isso é... Você tá numa sala de aula, cara, em que eu pergunto pro ChatGPT, ele me responde primeiro e o professor tá lá falando com aquela lousa, aquele sono... Né, falando lá. Então, isso não é TDAH. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa assim, o cara é desorganizado, não presta atenção. Às vezes ele só tem dificuldade em se organizar. Ele precisa passar por um profissional que vai ajudar ele, cara, a se organizar. Às vezes ele nem precisa ir num profissional. Às vezes ele pega um monte de dica de organização aí no YouTube. Sim. Né? Então, só tem que tomar esse cuidado, assim. Putz, será que é TDAH mesmo? Porque a gente tá nesse momento de pegar uma ou outra característica e transformar isso num quadro psiquiátrico. E, para piorar, é o seguinte, né? Vocês viram o que o Igor contou aqui. Fui num profissional, o profissional levantou um será, foi uma consulta, falou, vamos ver na segunda consulta, né? Você vê que existe um cuidado de investigação. Infelizmente, por razões políticas, sociais, econômicas, às vezes você vai lá num profissional que te atende por um convênio, te ouve 10 minutos... Cara, entendeu? Vai ter o diagnóstico. Não presta atenção, faz isso. Infelizmente, não é tão simples. Virose assim. ou TDAH? Virose ou TDAH. Paracetamol trata TDAH também, né? Não. E tem outra coisa que é importante mencionar também, né, Jean? Que TDAH e TEA, esses 2 transtornos, geram muito mais suscetibilidade a desenvolver dependência de telas, tá? E de cocaína, exatamente. E de álcool. Então, para o TDAH, há de 4 a 8 vezes mais chance de desenvolver uma dependência de telas pelo rebaixamento dopaminérgico, que as telas geram liberação. Então, eu tenho menos,
as telas liberam. Então você gera um equilíbrio em relação a isso. E para o TEA, pela imersão. Eu escrevi recentemente um capítulo que eu acho que foi publicado recentemente, ou vai ser publicado em breve, da relação do TEA com o uso de telas. Só uma coisa, Igor, pra quem não sabe, TEA, né? Transtorno do espectro autista, né? Do autismo. E para o autista de suporte 1, é um campo que é permitido até um uso maior de telas, tá? Do que a população não TEA, porque é um local em que há uma maior interação, uma maior compreensão pelos símbolos, uma maior relação com outros pares que no mundo real há maior dificuldade. Então, a gente coloca uma outra leitura porque é um ambiente lúdico que é mais funcional. Então isso é importante mencionar também, né? Então, relaciono. Exatamente. Para cada grupo a gente tem um crivo diferente do tempo de telas. Por isso você fala assim, qual o tempo? O tempo são 3 horas. Puf, calma, para cada grupo, para cada cultura, para cada situação, há um cenário distinto, né? Que ninguém fala assim, o Kratos fala assim, passei o final de semana assistindo a temporada do The Boys. Nossa, Kratos, lamento, tu é um dependente de telas. Calma. Bora avaliar se isso gera nele alteração de humor, se ele estava passando por algum problema, levou um pé na bunda. Se acontece sempre. Exato. Então tem vários isso é verdade, critérios. porque no meu caso, por exemplo, que eu acho que é caso de TEA, estar num local, uma festa de família, um monte de gente, não sei o quê. No meu caso, isso causa ansiedade social e tal. Então, estar no celular é meio que uma das formas de levar aquele momento, por exemplo. Ter mais segurança. Alguma coisa do tipo. E a gente precisa lembrar uma coisa, né? Por exemplo, quando você cria uma diretriz, número de horas, isso aqui está se pensando em nível populacional. Sim. Né? Por exemplo, você vai olhar, a Organização Mundial de Saúde orienta que mulheres que tiveram um bebê deem de mamar até os 3 anos de idade. Por que a OMS dá essa orientação? Porque, cara, em nível populacional, você vai ter lá um país que não tem nada pra comer, comprar pra comer, que ou a mãe dá de mamar até os 2 anos ou a criança morre de fome. Entende? Talvez uma mãe de classe média em São Paulo, ela possa parar de amamentar com 6 meses ou com 1 ano. Não é porque tá muito fácil fazer a introdução alimentar. Então, quando a gente fala, a gente precisa ter uma diretriz de uso de tela global, mas é óbvio que você vai olhar, né, caso a caso, situação a situação, e contextualizar, do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de prestar atenção e me organizar. Fuma 3 baseado por dia, vive de McDonald's, tá sedentário. Pô, calma aí, não dá pra falar em desatenção. Tem um monte de coisa pra resolver antes, né?